Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Tamires, esse é o canal Pra Casa. Hoje é dia de semana, então é dia de conteúdo também, tá? Eu quero desde já anunciar pra vocês que a partir de hoje os nossos conteúdos vão mudar. Por quê? Porque nós teremos um vídeo com conteúdo durante a semana, que é um conteúdo aleatório, pode ser falado sobre qualquer assunto, inclusive você pode escolher o tema desse conteúdo, você pode comentar aqui no nosso vídeo dizendo sobre o que você quer que a gente fale, que a gente vai falar. E aos finais de semana também teremos um vídeo falando sobre receitas, tá certo? Receitinha para o fim de semana. Então, gente, assim, a partir de hoje eu vou começar a falar sobre séries, é uma coisa que eu ainda não tinha falado, né? Eu falo sobre maternidade, eu falo sobre dia a dia, eu falo sobre minhas experiências, eu falo de compra, eu falo de tudo, mas de série eu ainda não tinha falado, e é uma coisa que eu gosto bastante. Então, a partir de hoje, vamos começar a falar das séries, e a série da vez vai ser The Good Doctor, ou O Bom Doutor, tá? Eu comecei a assistir, gostei bastante, então eu vou falar um resumo, né? Episódio por episódio. Então, assim, se você não gosta de spoiler, não assista. E se você gosta, assista, porque é muito bom. Então, antes da gente entrar no assunto, não se esqueça, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, fala pra mim o que é que você tá achando aqui do nosso canal, porque a sua opinião é muito importante, tá? E compartilha esse vídeo com o seu amigo ou amiga ou parente que ama a série, porque quando você compartilha, você ajuda a gente também. Também quero aproveitar para mandar um beijão para Margarida de Florianópolis. Margarida, olha, um beijo, muito obrigada por sempre acompanhar o nosso canal, comentar nossos vídeos. A sua opinião é muito importante, eu fico muito feliz de você gostar do nosso canal, viu? E se você quer que eu mande um beijo pra você também, é só você comentar aqui embaixo dizendo pra mim de que cidade você fala, tá certo? Então vamos entrar no assunto do nosso vídeo, tá? Bom, o primeiro episódio de The Good Doctor já inicia... Bom, até o momento só vi disponível 4 temporadas, tá? Só pra esclarecer. E o primeiro episódio já inicia acontecendo um acidente num aeroporto, se eu não me engano, onde uma placa bem grandona, que é revestida por vidro, quebra, e aí sai estilhaço de vidro para tudo quanto é canto, e cai estilhaço de vidro numa criança que está ali com os pais nesse aeroporto, tá? Um dos estilhaços corta a jugular dessa criança, e aí uma outra pessoa vem e tampa, né? Pressiona para poder parar um pouco com o sangramento ali na jugular da criança. Porém, de longe, ali no meio da multidão, que se juntou à multidão, né? Que não pode ter qualquer coisa que já junta o povo, tem uma pessoa que é o Sean, que é o personagem principal dessa série. Ele não sabe se expressar, se comunicar da forma correta. Então ele fica de longe assistindo aquilo, mas ele sabe exatamente o que fazer. E ele tá vendo que a pessoa tá pressionando a jugular, mas também está pressionando a traqueia da criança e a criança não vai conseguir respirar. Então ele fala, simplesmente fala o que ele tem que falar. E ele diz que isso está acontecendo e a criança não ia conseguir respirar. E aí ele pega a mão dessa pessoa e põe no local correto. E aí a criança volta a respirar. E aí perguntam para ele, quem é você? Aí ele fala quem ele é e fala que ele é residente de cirurgia do hospital. Só que na verdade ele ainda não é um residente de cirurgia, ele estava indo para a entrevista dele, para se tornar um residente de cirurgia nesse hospital. Enfim, ele examina rapidamente essa criança, acha um caco de vidro pelo corpo, próximo à barriga ali, próximo ao pulmão da criança. E aí ele precisa fazer um procedimento. E não tem, né, material, não é um hospital, ele tá no aeroporto. E aí ele tem uma memória, gente, que eu acho que é memória fotográfica, porque toda vez que ele vai fazer alguma coisa, o corpo humano aparece desenhado, assim, na mente dele. É muito, muito, muito perfeito, ele é extremamente inteligente. E
ele avisa, né, que se não fizer o procedimento a criança vai morrer e sai, porque como eu disse, ele não sabe se expressar. E aí ele sai, só que ele não sai para ir embora, ele sai para buscar o material que ele precisa, que era uma faca bem afiada, porque ele pergunta para a multidão se alguém tem uma faca afiada e ninguém tinha, e ele saiu. Mas ele saiu em busca de uma faca afiada, de álcool, né, para esterilizar e tudo mais, e de um tubo, um caninho ou uma borracha, né, fininha. E aí ele vai até o segurança desse aeroporto e pede, viu ali nas coisas apreendidas, né, dos objetos apreendidos, ele viu uma faca afiada com a lâmina que ele precisa e ele pede, se explica, diz que é um residente em cirurgia, mas por ele não saber se explicar muito bem e tal, as pessoas não acreditam nele, né? E aí ele rouba a faca, porque senão a criança ia morrer, rouba e mete o pé, sai correndo, mas o segurança vem atrás dele com outros 2 seguranças e se jogam em cima dele, imobilizam ele, prendem ele, mas ainda bem que a mãe do menino, que sofreu lá o acidente, estava indo atrás dele, então encontrou com ele, e aí ela disse, não, ele tá salvando meu filho. Então os seguranças ajudam ele com tudo que ele precisa, e ele volta lá. Coloca a luva, esteriliza a faca, se esteriliza, enfim. Esteriliza as luvas, faz o procedimento na criança, né? Coloca o caninho lá na criança, essa borracha na criança, e coloca também na garrafa que tá com um pouco ainda de uísque, se eu não me engano. E aí ele explica, né, que tá fazendo sair o ar de dentro da criança e é que o líquido não deixa o ar voltar. Enfim. Daí entra todo mundo numa ambulância para ir para o hospital, que justamente é o hospital onde ele precisava fazer essa entrevista. E lá no hospital está acontecendo uma reunião com os diretores, aguardando a chegada dele. Por quê? Porque todos os diretores e médicos, enfim, e chefes não querem que ele entre porque ele tem autismo, né? Ele é uma pessoa com autismo, ele é autista. E não querem que ele seja residente em cirurgia porque alegam que ele pode matar uma pessoa, fazer uma coisa muito ruim, matar alguém. E apenas uma pessoa, que é o diretor geral, é que fica a favor dele, do Shaw, dizendo que sabe que ele é extremamente inteligente, que ele não vai fazer nenhuma burrada, que qualquer coisa que colocar para ele fazer ele vai conseguir, e que precisava dar uma chance a ele, porque dando uma chance a ele, estava dizendo para todas as outras pessoas que têm qualquer dificuldade que seja, que elas podem, que elas conseguem. Enfim, por fim, esse diretor-geral até propõe que se der tudo certo ele fica, mas se ele fizesse alguma coisa de errado, ele entregaria o cargo dele de diretor-geral, que já tem uma outra pessoa de olho nesse cargo dele. Aí o Shawn chega no hospital, mas não consegue entrar porque ele entra, fala com uma outra residente lá, né, de cirurgia, o que aconteceu com a criança, o que precisa ser feito. Só que enquanto ele estava na ambulância, quase que eu esqueci, ele observou uma ligeira alteração na frequência cardíaca da criança, que ninguém viu, mas ele é extremamente detalhista, assim, e ele conseguiu observar isso. Então, ele fala que a criança precisa de um eletro. Acho que é um eletro. E aí ele chega no hospital falando isso pra residente em cirurgia que tá lá. E aí ela diz que a criança não precisa de um eletro, porque a frequência tá normal, não teve alteração nenhuma, e que não vai fazer. E a criança é levada imediatamente pro centro cirúrgico, onde o chefe de cirurgia vai operar ela, ele, né, no caso, e essa residente tá junto. E aí essa residente sugeriu: tem necessidade de um eletro? E aí o chefe disse que não. E aí abriram a criança e começaram a operar a criança. Só que aí ele observou uma alteração e perguntou para a residente por que ela tinha sugerido um eletro. E aí ela falou, foi o rapaz que salvou ele, veio falando que ele precisava de uma elétrica, e disse, olha, vamos atrás dele então. Aí foram, ele estava do lado de fora do hospital, porque a menina tinha expulsado ele,
e ele já tinha tentado entrar de diversas formas e não tinha conseguido. E aí o médico perguntou a ele por quê. E aí ele disse que viu uma alteração na frequência cardíaca e era a mesma alteração que esse médico tinha visto. Só que ele não sabia explicar por quê que ele precisava por que ele precisava desse eletro, mas o eletro estava sendo feito e deu normal. O eletro deu normal, ligaram para o médico, disseram que deu normal, o médico disse que foi perda de tempo e entrou. Só que essa residente de cirurgia entra e leva ele junto. E aí, quando chegou lá, ele viu o eletro e aí foi, e observando os batimentos cardíacos, ele foi e falou que tinha alteração. Aí falaram que não tinha e ele insistiu que tinha essa alteração, mas não conseguia se expressar, sabe, explicar. E aí essa residente em cirurgia conseguiu explicar e sugeriu que quando caiu os estilhaços pudesse ter entrado algum estilhaço na corrente sanguínea da criança e foi parar no coração, né? E aí podia ser isso, e aí eles falaram que de fato poderia ser isso e foram operar o menino e de fato tinha um pequenino caco de vidro no coração, embaixo assim do tecido do músculo, enfim, do coração da criança. Mas o chão não participa da cirurgia. Enquanto isso, estão aguardando ele para entrevista e ele não chega, né? Tá atrasado e ninguém sabe dizer por quê. E aí, como ele tá muito atrasado, tá todo mundo decidindo que ele não vai entrar para fazer residência ali. E aí a secretária entra na sala, interrompe e pede para que acessem YouTube, Google, qualquer tipo de plataforma, porque ele estava na internet, o vídeo já tinha milhões de acessos, milhares de acessos, e ele se identificava como residente desse hospital. E aí deram uma chance a ele para entrar para fazer a entrevista, mas assim, ninguém queria, né? E aí a mulher pergunta a ele por que ele merecia a chance de ser residente ali naquele hospital. Ele fica travado por uns minutos e aí imediatamente ele vai e fala por quê. A série acontece atualmente, mas também fica tendo alguns lapsos de memória, então sempre volta na adolescência do Shaw, né? Ele foi um adolescente que os pais não sabiam cuidar, não sabiam tratar, não sabiam como fazer com ele. Ele tinha mais ou menos 14 anos, aí o pai dele matou o coelhinho dele jogando na parede, deu um soco na cara dele. A mãe não fez nada, ele tinha sido expulso já de várias escolas. O irmão dele, que se eu não me engano era mais novo que ele, pegou ele com o coelhinho e levou para um médico, que era justamente o diretor-geral desse hospital, para ver se conseguia curar o coelho, mas o coelho já estava morto. E aí ele sugeriu somente um enterro, né? E aí ele saiu de lá com o irmão, né? O Shaw e o irmão dele, e esse irmão dele disse que aquilo nunca mais ia acontecer, nunca mais ele ia passar por aquilo, porque eles não iam mais voltar para casa e eles vão morar dentro de um ônibus. E começam a pedir dinheiro na rua para se alimentar, enfim. E aí um dia eles estavam brincando com outros amigos num local e o irmão dele caiu de cima de um local lá e morreu. E aí ele tem essa lembrança, na mesma hora ele tem essa lembrança, enquanto as pessoas estão ali, a diretoria do hospital está aguardando a resposta dele. E aí ele foi e falou que no dia que a chuva tinha cheiro de morango, se eu não me engano. Então, na verdade, né, não é cheiro de morango. O que ele fala depois que ele tem essa lembrança, ele diz assim: no dia que a chuva tinha cheiro de sorvete, meu coelhinho foi pro céu diante dos meus olhos. No dia que os canos de cobre do prédio velho tinham cheiro de comida queimada, meu irmão foi pro céu diante dos meus olhos. Eu não pude salvar eles. É triste. Nenhum dos dois conseguiu virar adulto. Eles deviam ter virado adultos. E aí ele fala, né? Ter filhos,
brincar com seus filhos. E ele vai e fala, eu quero tornar isso possível, né? Ele fala que eu não pude fazer nada, então eu quero tornar isso possível para outras pessoas. E aí ele fala, eu quero ganhar muito dinheiro para ter uma televisão. E ri, por quê? Porque também nas lembranças, como eles foram morar dentro de um ônibus velho, ele foi morar com o irmão dele dentro de um ônibus velho, ele não tinha uma televisão, né? E aí ele tem também esse sonho de ganhar muito dinheiro para conseguir comprar uma televisão. Porque, gente, o Shawn Murphy, além dele ter autismo, né? Ele também tem savantismo. Então, assim, ele tem, no caso, uma extrema limitação social, né, para lidar e tal, enfim, com outras pessoas. Só que, ao mesmo tempo, ele é um prodígio extremamente inteligente em alguma área, nesse caso dele, na medicina. Bom, e aí é isso, aí todo mundo se emociona, até quem não queria que ele entrasse para o hospital se emociona, levanta, aperta a mão dele e dá um bem-vindo a ele. E ele entrou para o hospital para ser residente em cirurgia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu vou postar sobre o episódio 2, tá certo?